Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do nosso Elísio Brasil, aquele quadro que basicamente existe pra gente se gabar da comunidade foda que a gente tem por aqui. Para isso, eu tenho aqui hoje, dois convidados ilustríssimos, um Bruhá e um Ventru. E eu tô aqui no meio deles para evitar que saia faísca, entendeu? Então sejam muito bem-vindos e diga seu olá, Raga. Salve, salve, galera! Mais uma vez, tendo o privilégio de estar aqui na casa da Dona Malk, que é sensacional. Psicodélico, mas sensacional. Psicodélico é uma boa definição. Ale, o Ventru mais cobiçado desse chat. Diga olá pra galera. Salve, salve, vampirada! Cara, um prazer enorme estar aqui com vocês, ao vivo, com a Tati, com o Raga, esses ilustríssimos vampiros e vampiras. Cara, velho, demais, sensacional. Sempre é assim, aquele calorzinho que a gente lembra quando era mortal, quando a gente tá com eles. Sim. E olá, chat! Pessoas maravilhosas que sempre estão por aqui com a gente. O Nicolas já chegou soltando um tiro, entendeu? Perguntando pro Ale se ele é um Ventru, Arconte ou Templário. E você fica com essa bucha aí pra você pensar. Fica aí com a gente. Eu vou guardar essa pergunta pro final, hein? Eu respondo. Tá. Respondo, Nicolas. E como assunto da nossa noite, a Malkaviana fez aquela pesquisinha nas nossas redes sociais e caçou quem, ainda depois de um longo e tenebroso mês de outubro produzindo para o Vamptober, ainda teve forças para continuar postando alguma coisa nesses últimos 2 meses. E essa comunidade é tão foda que, sim, a gente tem muita coisa legal para mostrar. Então, a gente vai começar hoje com uma coisa que a gente não mostrou da última vez, que são algumas mesas online que estão rolando por aí. E eu vou mostrar 3 que a gente selecionou aqui. E depois eu quero sugestão de vocês de outras mesas além dessas que a gente está vendo aqui. Vamos lá começar a ver nossa apresentaçãozinha. E a gente está começando com o pessoal do Capim Remoto, que tem uma mesa chamada A Princesa de Minas, e aí eu pedi para eles me mandarem algo assim, do que se trata e o que vocês diriam para convencer alguém a assistir a mesa. E o Jean me disse o seguinte, é uma mesa que ele narra, que tá com os arcos finais agora, e é a primeira mesa do canal que eles estão finalizando agora. Então, é uma mesa que acompanha toda a história do Capim Remoto de um pouco mais de 1 ano e meio, mais ou menos. E ela se trata do seguinte, é uma pequena célula de resistência anarque unida pela raiva, medo, impotência e desejo de liberdade, que tenta sobreviver sobre a sombra da Torre de Marfim, com muito drama e horror pessoal e momentos realmente sentimentais. A crônica conta com 26 sessões, sendo 23 da mesa principal e 3 spin-offs de personagens secundários, com um padrão de dificuldade ascendente, onde a cada arco as coisas vão se complicando mais e os inimigos se tornando mais poderosos e numerosos. Então, vocês têm comentários a fazer sobre isso, sobre o Capim Remoto de forma geral, sobre as mesas transmitidas deles? Vamos começar com a Lê. Eu tenho demais, cara. Capim Remoto mora no meu coração, o pessoal do Capim Remoto. Assim, a comunidade já acompanha as mesas do Capim Remoto, não só de Vampire, mas de todo o cenário do World of Darkness que eles trazem. As mesas deles são fantásticas, produção assim de primeira mesmo. E eu lembro quando eu comecei essa ideia de stream, de colocar meu rostinho assim na TV, né? Oi, mãe, tô aqui na Twitch. Começou com eles. Eles me convidaram para um programa lá sobre o Sabá, inclusive, era lançamento, né, do Sabá, enfim, ia chegar na gringa, ainda na gringa, a gente não tinha muitos detalhes, e a gente fez uma mesa redonda especulativa, né, sobre o que viria do Sabá por aí.
E assim, desde aquela época, um pouco mais de um ano, eles vêm fomentando, né, o mundo das trevas através da Twitch, do YouTube deles. E, cara, essa mesa de Anarca, a Dança da Morte, são 26, se eu não me engano, são 26 episódios, 26 sessões. Sim. Sendo que 3 delas são spin-offs, que eu achei essa sacada genial. São 3 spin-offs das personagens que estão na mesa. Então, é quase como que um jogo solo, não sei se essa é a ideia, da personagem para explicar um pouco mais sobre talvez os antecedentes dela, os contatos, aliados, quem está ligado ali no mapa de relacionamento, quem está ligado àquela personagem específica. Eu acho isso muito bacana. Isso é um recurso incrível que o narrador também pode usar nas suas crônicas para incrementar, né? Explorar os antecedentes, aquilo que está na ficha, fazer spin-offs e narrativas solos para personagens específicos. Eu acho que Tati faz muita narrativa solo, sabe do que eu estou falando, o quão é gostoso Sim. jogar solo, você e o narrador. Sim, eu acho fantástico, mas eu acho que são estilos de jogos muito diferentes e é muito legal que eles consigam trazer as duas coisas nessa mesma crônica. Eu sou suspeita para falar porque, além de tudo, ela se passa na minha cidade natal, né? A Princesa de Minas é um dos epítetos da cidade, então eu sou puxa-saco mesmo, não nego. Haga! Bom, antes de mais nada, eu vou me integrar, tá? Eu tenho um comportamento nada muito bacana. Eu não gosto de acompanhar aventura online. Eu não gosto de assistir. Me dá agonia. Agora, se me chamam para jogar, é outra história. E, por acaso, o Capim Remoto me convidou para jogar em uma das mesas deles de comemoração de aniversário do canal. Uhum. Que a gente chegou a jogar Rastro de Cthulhu, não foi Vampiro. Mas eu confirmo o que o Ale relatou ainda agora, em relação ao trabalho deles. O trabalho deles é primoroso. Eles se articulam, eles têm uma comunidade que gira em torno das atividades dele. Inclusive, eu faço parte do grupo de WhatsApp deles e quase todo dia tem mensagem, eles trocando ideia, trocando informação, compartilhando notícias do que está rolando. É uma comunidade muito legal. Então, eles têm a sua relevância dentro da cena. Isso é que é legal. Não é só alguém empolgado. Tem Sim. relevância. E eles fazem muito bem o papel deles. Para completar, tivemos a oportunidade há mais ou menos, eu acho que um ano e meio atrás, de 4 deles jogarem no Belém Noturno. Não fui eu que narrou. Quem narrou para eles foi a Alistra. A Alistra que fez a narração de um arco de história para eles. Foi bem legal. Eles fizeram uma coteria interessante. Era um Recata, uma La Sombra, um Nosferatu e um Bruhar. Foi bem interessante assistir o jogo deles. E detalhe, eles estão também ajudando a promover o Juiz de Fora by Night, com imagens e fotos muito legais. Isso eu estou acompanhando lá no Instagram deles, tem tudo lá, fotos muito, muito interessantíssimas. É muito gostoso de acompanhar isso lá no perfil deles. Sim, eu estou encantada com as fotos do JF. Pode? Posso responder uma pergunta aqui que me fizeram no chat? Pode, claro. O Nicolas me perguntou, dizendo que eu estou decorando todo o enredo do Beckett, Diário de Gerardo Beckett, né? Dizendo que ele gosta das falas que eu faço do livro. Obrigado, Nicolas. Mas, infelizmente, eu não li todo o livro. Para ser sincero, eu acho que eu só li 1/3 dele. Todo o resto eu parei de ler porque eu me dediquei ao Vampiro à Máscara quinta edição. Eu tava no hype do diário, por causa que haviam dito, e é verdade, que ele era a prévia do V5. E ele realmente é a prévia do V5. Quem quer compreender melhor algumas coisas que ocorrem antes dos eventos do V5, o Diário de Gerardo Becker é excelente. Ele, durante o diário, ele vai viajando sobre várias cidades que fazem parte do contexto do World of Darkness. Ele passa por Milwaukee, passa por... Qual é aquele lá da New Orleans? Eu esqueci o nome do vampiro, diário do... New Orleans. Entrevista com o Vampiro. New Orleans, passa por Nova York, passa por Chicago. Ele vai em vários lugares. É muito, muito interessante o livro. Mas que pena que eu ainda não li ele todo.
Por que eu digo não li? Porque eu não só leio, eu traduzo também. A Tati sabe. Eu não consigo ficar só na leitura. Eu quero traduzir tudo para o português. E é um processo bem demorado. Sim. Um dia eu volto para isso. Eu não sei quando, porque tem um catatal de livro no caminho. Mas pode ir, Tati. Obrigado. Eu queria aproveitar e dar o nosso olá pro Lagírios, que chegou aqui comparando a gente com uma trindade de pokémons. Eu queria saber quem é o Charmander que tem fogo no rabo. Só, né, é a pergunta inevitável. Dizer olá, Samuca, e olá, Gustavo. E o Nicolas comentou aqui que ele vê o Capim Remoto também pelo Chicago by Night, onde eu interpretei a Anitta também. E eles têm toda uma saga de Chicago by Night lá no canal deles, que é super legal também. Além disso, o Dudes narrando lobisomem é um negócio de outro mundo, porque a narrativa do Dudes é um negócio meio assustadora, de impressionante. Eu ainda não tive a honra de jogar com ele, mas eu joguei com o Maurício também, que é fantástico. Então, assim, pra quem curte mesa streamada, o canal deles no YouTube, o Dan jogou os links aí no chat, tem coisa para um caramba. E é isso. Mais algum comentário sobre o Capim Remoto? Sigam eles. Queremos jogar com eles de novo. Quando eles assistirem aqui, eles vão ouvir isso. Boa. Gostei também. Próximo contemplado da nossa lista da noite é o pessoal do Mar de Contos, que traz, além de mesas, podcasts, dicas de narrativa e tem até publicação própria, mas pra gente não ficar à deriva nesse Mar de Contos, a gente vai falar especificamente de uma mesa que tá rolando lá agora, que já seria apelativo o suficiente se a gente dissesse que tem o Lagírios jogando de Tremere. Mas como talvez isso não seja convincente o suficiente, vamos ler um pedacinho sobre o que se trata. É uma Coterie Anarque, de V20 a mesa, composta por um Tremere, uma Tzimice, uma Brujah e um Malkavian, em cenário próprio, narrado pelo Lucas Gandra. E o que poderia dar errado, não é mesmo? A gente descobre quando a pessoa que convida a gente para assistir convida com a seguinte frase: venham, vai ter bolo de lupino cibernético. Com essa frase explosiva, eu não falei o nome da crônica, é Noctis in Carne Levale, e daí se eu estiver pronunciando errado, sorry. E é isso, manda ver, Ale. Rapaz, eu fiquei super curioso quando li os Cyberlobinhos, viu? Rapaz, como é isso? Como é isso? Mas já pega, né? Você pela curiosidade. Eu quero ver o que é isso, o que esses caras vão aprontar. Confesso que eu não conhecia, mas aí eu fui no perfil, fucei o perfil, achei tudo muito lindo, já tô seguindo o perfil, né? Curti um monte de postagem, vou acompanhar. Certamente eu vou estar brotando no chat dessas mesas aí que vão rolar de Vampire, de lobisomem, logo para conhecer essa galera. E quem sabe aí a gente fazer um intercâmbio, né? De Mar de Contos com meio mundo aí, RPG depois. Sim, a gente gosta de intercâmbios. Raga, comentários? Eu tenho acompanhado, porque eu sigo tanto a Nívia quanto o Gandra lá no Twitter. Agora que eu comecei a seguir recentemente o Lagírios. Mas eu já tinha acompanhado os dois que eu citei primeiro e via que eles estavam num hype muito legal em torno dessa aventura. E eu gostei bastante que a Nívia, ela realmente promove as atividades dela, e ela descrevia bem a personagem dela, que é uma Tzimice. Para quem não conhece, em função do suplemento V5 Companion, que foi lançado pela World of Darkness e traduzido para Galápagos, informa lá que o Tzimice é jogável como o independente, na maioria das vezes mais visto dentro do Anarco. É possível ver da Camarilla, mas é muito mais fácil ver para o Anarco. E aí a Nívia foi lá e aproveitou a deixa para botar esse personagem muito interessante. Sim. E quero ressaltar também que hoje a Nívia fez uma publicação no Twitter super interessante. Ela fez uma thread
explicando os conceitos básicos da mecânica de Vampiro à Máscara quinta edição. Tá muito bacana, tá muito fácil de compreender diante da forma que ela escreveu. Recomendo vocês darem um pulo aí no Twitter e escreverem lá como está o perfil dela ali na telinha e sigam ela, que ela promove bastante o Vampiro à Máscara, que ela é muito fã. Sim, o conteúdo do Twitter da Nívia é fantástico. O Lagírios disse que não só uma tzimice, é uma tzimice lituana ortopedista. Gente, um tzimice ortopedista. A gente não tem como isso dar bom, né? E é isso. A gente ainda precisa descobrir o que é bolo de lupino cibernético. O Lagírios está devendo pra gente essa explicação aí. E... aliás, eu peço desculpa porque por mais que tenha a imagem embaixo, eu escrevi o nome da crônica errado em cima, então vocês ignoram o que está escrito em cima e levem em consideração o que está no meio da tela. Malcavianos, afinal de contas. E a gente vai pro próximo, né, que a gente trouxe aqui. O Haga, não só para comentar sobre os trabalhos de outras pessoas, mas sobre o trabalho fantástico que ele faz com a comunidade Belém Noturna, que é um projeto de campanha de jogo de Vampiro à Máscara ambientado na cidade de Belém do Pará, onde todas as aventuras narradas causam a evolução do cenário. E este cenário conta com uma campanha de financiamento recorrente no Catarse para viabilizar as ilustrações para a publicação de um By Night totalmente brasileiro e extremamente colaborativo. Haga, o que você diria para convencer as pessoas a assistirem o Belém Noturna? O Belém Noturna, ele não é só do Haga. Como a Tati falou ainda agora, ele é um cenário colaborativo. Por que colaborativo? Grande parte dos personagens que aparecem lá são criação dos jogadores. Toda vez eu coloco 4 pessoas jogando comigo, e esses personagens vão evoluindo dentro do cenário e ocupando espaços que eu vou abrindo para eles poderem ocupar. Por exemplo, sábado agora a gente vai ter a última sessão do último arco do ano. A gente vai fechar o ano. Eu já estabeleci para essa coterie e os demais que fazem parte da Camarilla, que é uma coterie da Camarilla, que vai ser uma assembleia de nomeação de uma nova primigênie, e que provavelmente vai sair um novo príncipe dessa assembleia. Então os demais jogadores de outras coteries da Camarilla já confirmaram presença e vai ser casa cheia no sábado. Uau! Isso sim é convincente o suficiente. Gente, uma assembleia para a eleição de uma nova primigênia e o surgimento de um novo príncipe. Eu amo essas convulsões políticas. Vou aproveitar e dizer um olá para o Manifestos, esse lindo que acabou de surgir com seus morceguinhos aqui no chat. E a Lê, conta pra gente, quais seus comentários? Cara, eu gostei muito aqui da pergunta do Nicolas, né? Vou pegar uma pergunta aqui do chat. Ele falou o seguinte: Haga, comenta com a gente quais foram as inspirações, né? Quais as inspirações e elementos do Chicago by Night ou de qualquer outra obra da própria quinta edição, de edições passadas, que levou você a escrever, né? A começar o projeto da Belém Noturna. Porque a gente sabe, sempre uma coisa acaba puxando a outra, a gente acaba se inspirando no que já existe para levar, né, e criar os nossos próprios cenários. E, cara, tua ideia tá foda demais. Demais mesmo. Obrigado. Eu tô usando toda a estrutura do Chicago by Night. Toda a parte de capitulações e sessões, eu tô extraindo de lá. Pasmem, o Chicago by Night está melhor organizado do que o livro básico de Vampiro à Máscara. Falei. Ok. E o Chicago, ele traz uns lances que eu achei muito bacana. Assim, já é meio que conhecimento geral que o Chicago by Night é quem traz os La Sombra para serem um clã jogável dentro da quinta edição. É nele que tem a disciplina do Oblivion, que é dedicado para não só La Sombra, mas também para Recata, rituais, dentre outras coisas. É a ele que dá essa abertura para quem quer jogar de La Sombra, e dentro dessa quinta edição do Chicago é que traz também a explicativa da trama de por que os La Sombra entraram para Camarilla.
Mas voltando para a questão do Belém by Night, eu estou usando a estrutura e tem uma coisa assim que eu adorei, que foi uma mecânica que eles apresentaram de estabelecimento de uma escala de 0 a 5 para você dar peso aos territórios, ou se vocês quiserem chamar de bairros de uma cidade. E aí, dependendo do acúmulo dessa pontuação, você atribui ônus e bônus para aqueles que ocupam esse território. Por exemplo, lá diz que o proprietário desse território ele ganha um bônus de +1 para todos os testes envolvendo comércio. Então, toda ação dele, que tiver de alguma forma relacionada com o comércio, ele já ganha esse bônus de um dado a mais a parada da rolagem. Muito interessante a mecânica. E ela é uma mecânica que casa de uma forma complementar com uma característica de Coterri chamada Portillon. O Portillon, ele é uma característica que ele representa duas coisas da Coterri. Campo de alimentação, que é o rebanho que tem dentro dessa Coterri, e a área física, a geometria que demonstra o território como um todo. Ele cabe bem desses dois, mas ele só é isso. Em termos de território, ele só diz, ele é um bairro, 2 bairros, mas morre por aí. Ele não te dá mais informações do que o bairro pode oferecer para a Coterri, além da alimentação. E aí tu pega essa mecânica do Chicago e tu atribuis pesos e, consequentemente, no final, que é o índice de propriedade, essa expressão índice de propriedade, você atribui ônus e bônus a esse território. Muito interessante. Sim, bem legal. E você aplicou isso em Belém? Estou aplicando nesse momento. Eu costumo fazer vídeos no meu canal em que eu explico todo o processo de criação do Belém Noturna para ver se eu consigo atrair mais apoiadores. Se me permite falar, quem tiver interessado, lá no meu canal tem um link, no Linktree tem um link do Catarse, eu peço um apoio mensal de R$10. É suficiente. É para poder bancar ilustrações para o Belém Noturna, e eu estou pleiteando ilustrações do Lobo Loss. Para quem não conhece, é um ilustrador maravilhoso, competentíssimo, e ele gosta muito, já fez muito trabalho de ilustração de personagens de Mundo das Trevas. Então eu pensei, cara, se o Belém Noturna sair, eu quero que saia com a mão dele nas ilustrações. Sim, vai ficar fantástico. O Dan jogou aí no chat tanto os links do primeiro episódio do Belém Noturno, para quem quiser começar do comecinho, dos vídeos que o Raga costuma fazer falando sobre essa estruturação do cenário e do financiamento coletivo, e o link do financiamento coletivo também do Catarse, para quem quiser apoiar. Fazer só um adendo aqui rapidinho sobre o canal do Raga. O canal do Raga, não só o quadro Comentando RPG, mas tudo que ele trouxe em relação às mecânicas lá atrás, foi o que me ajudou, quando não tínhamos tradução da quinta edição, a entender como era a quinta edição e como eu poderia narrar. Então, o Raga ele foi responsável por eu ter começado a jogar a quinta edição. Olha isso. Óbvio, eu tive a ajuda de algumas pessoas também. Raga, muito obrigado. Fazendo isso aqui ao vivo, esse reconhecimento. Então, eu recomendo para quem está brotando no chat, para quem vai ver esse vídeo depois no YouTube, recomendo muito o canal do Raga, óbvio, o canal da Tati também, sobre mecânicas da quinta edição. Ele explica de maneira muito didática, a gente consegue entender muito bem e me ajudou demais. Vai ajudar quem não conhece nada de vampiro e quem quer jogar a quinta edição ainda mais. Sim, tá? É fantástico isso mesmo. Eu lembro quando o Raga fez o vídeo dele sobre humanidade, sobre a mecânica de humanidade, que é das temáticas que eu mais gosto em Mundo das Trevas. E eu tava com uma preguiça danada, porque eu tava assim, nossa, gente, mas pra eu poder falar de humanidade, eu vou ter que explicar a mecânica, e essa mecânica é trabalhosa. E daí o Raga lançou Mecânicas de Humanidade. Eu falei, nossa, o Raga salvou o meu futuro, porque daí na hora que eu for falar de humanidade aqui, a gente vai pegar e falar assim, olha, tem esse vídeo aqui do Raga que explica direitinho como a mecânica funciona. Agora a gente pode sentar e pistolar, como a gente gosta de fazer por aqui, sem precisar ficar se prendendo nesses detalhezinhos, assim, de como funciona. O sistema de humanidade do quinta edição, ele me causou bastante incômodo.
Eu não sei dizer, ainda não sei dizer se gosto dela, porque eu ainda estou sentindo incômodo. Aí, toda vez que eu sinto incômodo, é quando eu sinto vontade de fazer um vídeo explicando. Por exemplo, eu estou um pouco incomodado, mas também ao mesmo tempo ansioso em experimentar o sistema não é de fome, meu Deus do céu, Desespero. do Hunter ficou como sistema de desespero de Hunter, porque ele é o paralelo de fome, de vampiro, só que ele não é individual, ele é coletivo. Ou seja, é aquele sistema que faz a gente respirar fundo e ter vontade de enforcar as pessoinhas na mesa. Amo. Então, a gente vai ter um vídeo falando, né, dando aquela esmiuçada, como a gente gosta de fazer, e falando de balanceamento, de funcionamento e tal por aqui. Só que como mecânica é a minha temática favorita, essa bucha é minha, entendeu? Então a gente precisa esperar que o ano mude pra gente poder falar de humanidade. Mas a gente vai falar. Vou aproveitar para dizer o nosso olá pro Felipe Headley, que já esteve aqui no Malk Talk, e pro William, que acabou de brotar, que é o nosso poeta honorário, nosso Pasquale, nosso personal Pasquale aqui do chat. Sejam muito bem-vindos. Agora, como eu falei, a gente ia falar de 3, e eu queria que vocês dissessem pra gente outros mesas streamadas de vampiro que vocês conhecem ou que vocês acham que é legal a galera assistir. Posso começar? Pode, vai lá. Bom, o que eu vou recomendar não é essencialmente só V5, mas tem a ver com o vampiro, que pra mim vale, seja V2, V3, V4, V20, tá valendo se for vampiro. Eu recomendo, por exemplo, as aventuras que são narradas no Abismo dos Dados, com a Nana. Vale muito a pena, acompanhem as narrativas dela, tu vê que é empolgação, faz parte do rol de adjetivos em torno dela. Também recomendaria o do BSB by Night, com o Chris. Ele não faz só uma única criatura sobrenatural, inclusive ele está enveredando em torno dos parentes, não só de lobisomem, mas parentes de todos os metamorfos presentes no cenário. Eu, inclusive, joguei com ele uma mesa de parentes. Ele está empolgadíssimo desenvolvendo um suplemento, provavelmente vai lá para o Storyteller's Vault, em que ele está criando um material bem completão sobre parentes, dedicado a parentes. Nossa, isso é legal. Então, são essas as minhas... já estava me esquecendo. E, eventualmente, o Nopertu, no canal Nopertu, faz também narrativas de Vampiro à Máscara. Muito competente a narrativa dele. Recomendo também vocês darem uma conferida. Muito bom, muito bom, muito bom. Ale, você tem recomendações pra gente? Cara, eu queria ouvir recomendações do chat. Será que o chat tem algo que eles estão assistindo no momento que poderia ser diferente daquilo que o Raga falou? Porque o Raga matou aí a charada, né? O Raga deixou as dicas as melhores, na minha opinião. Incluindo, outra vez, repito, o Capim Remoto. Pegue tudo que o Capim Remoto já lançou aí da 5ª edição, de Lobisomem também, enfim. Tudo que eles estão fazendo tá muito bonito, tá muito bacana. Se o chat tiver alguma recomendação, manda pra gente também, a gente vai comentar aqui, vai brotar, vai assistir junto com vocês também. Tá? O pessoal, o Funk tá colocando ali da Fábulas Cotidianas. Sim, do Pontes, que teve aqui com a gente. O canal do Pontes é maravilhoso. Sim. Sim, são ótimas, verdade. E eu queria aproveitar então, recomendar, que eu não recomendei antes, porque eu falei, enfim, deixa eles falarem primeiro pra eu não queimar a bala de ninguém. Olha lá, o Samuca falou do Movimento RPG, Tati. Movimento RPG? Cadê? Movimento Samuca. RPG, Tá. uma de 5. Nossa, que legal. Valeu, Samuca. O Dan já tá caçando os links aqui, mas é porque como a gente falou de um monte de coisa, o Dan tá desesperado caçando o link aqui do lado. E eu quero falar sobre, já que o Raga falou da Alistra, falar sobre o pessoal do Queers and Dragons, que é um canal maravilhoso, que eu estou apaixonada. Inclusive, uma das aventuras que eu acho que não é de vampiro, mas eles chamam a Cottery de Shakiras, e eu me apaixonei por isso.
E o Pedro Vaicos, que tá sempre aqui com a gente também, tem o Dark Dices. E deixa eu pensar, tem mais um? Tem. O pessoal do Dungeon Geek também, eventualmente, tem aventuras de Mundo das Trevas. Então essas são as minhas recomendações. O Dan já mandou aí o pessoal do Movimento RPG, do Queers and Dragons, e daqui a pouquinho ele manda o Dark Dices e o Dungeon Geek. Mas a gente não só vive, né, tipo, principalmente em menor escala, porque não é só de mesa streamada que vive o Mundo das Trevas. E para isso a gente tem esse Ventru maravilhoso, eu não lembro se você tá do meu lado esquerdo ou do meu lado direito agora, mas em algum lugar aqui do meu lado, que é um dos idealizadores do Meio Mundo RPG, e que sempre tem mesa rolando por lá. Então conta pra gente um pouquinho, Ale, como funciona e como as pessoas fazem pra conseguir jogar junto com o pessoal do Meio Mundo. Cara, super simples. Quando a gente, volta a dizer, o Raga foi meu professor aí online, EAD, da 5ª edição, assim como os amigos e amigas que estavam lá que estão ainda, né, no Meio Mundo RPG. A gente só cresce. Por sinal, faltam aí só umas 16 pessoas agora, pra gente lotar o grupo do Zap e acabar tendo que migrar aí pro Telegram, porque só o Telegram vai comportar tanta gente depois disso. Sim. Então, é muito simples. A gente recebe os narradores, narradoras, enfim, a gente chama de narradeuses e narradeusas. Eles trazem a proposta pra gente e a gente conversa um pouco sobre a dinâmica de como vai ser e abre um espacinho deles lá no servidor. E aí, o carro-chefe, sim, no Meio Mundo RPG é a 5ª edição de Vampiro à Máscara, embora hoje não só exista mesas da 5ª edição, existem vários outros RPGs de horror que vocês podem jogar e narrar conosco lá no Meio Mundo RPG. Mas, cara, o Nicolas falou aí, e vou aproveitar o ensejo que ele falou da mesa que eu narro Los Angeles by Night, que é uma mesa inspirada tanto no suplemento como na história que o Jason Carl contou, a história que ele contou, e foi para um stream. Então, uso elementos do suplemento, o suplemento antigo, com coisas atualizadas do Carl, e também imprimo a minha cara na história, né? De como eu imagino aqueles personagens, como eu imagino a situação dali para frente, daquilo que ele narrou para frente, né? É uma atualização e, óbvio, com coisas que, enfim, ele não contou e coisas que supostamente eu acredito que fazem sentido, também de acordo com as ações, né, que os personagens tomam ao longo da história. Então, eu sou um dos narradores, não é um stream ainda, né? Interessante que eu narrei essa mesma história, ou pelo menos a continuação dela, para 3 ou 4 grupos diferentes. Então, e cada grupo, as ações de cada grupo reverberaram nos outros. Uau! Sempre que o grupo seguinte acabava pegando as consequências e também o bônus daquilo que o anterior tinha deixado. Como a gente sabe, jogadores geralmente costumam deixar mais consequências, então, infelizmente, o último grupo que eu estou narrando agora está assim, com a bomba gigante nas mãos, só eles mesmos para contarem. Que sorte, não é mesmo? Vou aproveitar para dar as boas-vindas ao Ravi. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui falando sobre a comunidade BR de Mundo das Trevas. E já tem uma mensagem no chat dizendo o seguinte: Dungeon Geek deve começar a ter mais mesas no evento presencial em São Paulo. 1 ou 2 narradores colando por lá, eu e tio Rob. Nossa. Então é isso, a gente tem, além de mesas streamadas do Dungeon Geek, em breve mesas presenciais. Olha que fantástico. Podemos ir para o nosso próximo tópico ou vocês querem falar mais algo? Eu quero falar mal. Diga. Medo. Esse negócio do Ale dizer que é Ventru, eu quero sinceramente compartilhar com vocês que eu faço um profundo esforço de achar que ele é, na realidade, um malcaviano em uma crise existencial de querer achar que é sangue azul. Que Ventru ele não é. Eu não posso estar tão errado de gostar de uma pessoa Ventru. Isso é malcaviano, com certeza. Mas o Ale tá aqui pra fazer a gente ver que Ventru não é todo esse bichão, entendeu? É pior, né? Pega a visão, essa é a visão. O Ale, ele é o
o mensageiro do lado bom da força Ventrue, entendeu? Mas o Ale, ele é total Ventrue, gente. Mas o lado bom do Ventrue, vai. Vamos dar esse desconto. Existe, gente. Lá assim, sabe, lá nas entranhas tem um pouquinho assim. Existe, Lagírios. O Ale... Não existe não, Ventrue não presta. Se a gente puder abstrair esse clã, a gente só virar só 12 clãs, aí eu acho que o cenário fica melhor. Tu me permite responder o Nicola, que ele já tá fazendo essa pergunta, eu acho que mais 2 vezes no chat, posso? Diga, claro. Nicola, quando eu disse que o Chicago é mais organizado que o V5, porque tem uma coisa que o V5 me incomodou. Ele é mal posicionado, a sequência de conteúdo não é boa. Por exemplo, tu tens, em um primeiro momento, o capítulo falando das regras básicas, aí de repente... vem falando de cenário, vem falando de outras coisas, aí depois volta a falar de criação de personagem. Não tem uma sequência lógica. Isso faz a gente ficar confuso. Quem só tiver com o livro físico vai ficar assim. Ah, mas por que tem que voltar para cá? Ir para lá? Tem que ir para cá? Tem que ir para cá? Pô, isso dá um trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu precisei criar um PDF à parte com uma sequência lógica de criação de personagem, porque senão eu ia ficar indo e voltando no arquivo, indo e voltando. Isso dá uma trabalheira do cão. E aí, quando tu pega o Chicago by Night, ele tá muito bem organizado na sequência que precisa ser. Qual é a sequência que precisa ser? Primeiro, ele vem com uma série de narrativas pelo olhar dos personagens. Depois, ele vem falando de como é a cidade dentro da ficção. Ele mostra um pouco do que é real e o que é idealizado. Ele apresenta os personagens, depois apresenta os La Sombra e depois vem alguma coisa a mais. Tem lógica na continuidade do conteúdo que no V5 a gente já não vê tanto. Sim. Tá explicado? Sim. Muito bem explicado, por sinal. Então, já que o chat inteiro concorda que Ventrue é uma delícia, a gente pode partir adiante, entendeu? Eu tô rindo litros de sangue aqui com esse chat, velho. Eu tô lendo tudo, tô rindo demais. Independente de delícia em que sentido, todo mundo concorda que Ventrue é uma delícia. Então, a gente pode seguir adiante para o nosso próximo item, que são as ilustrações, edições de imagem, fotografias e textos que estão pipocando ultimamente. Eu não sei o que deu nesse pessoal, que tá todo mundo inspirado. E começando pelo nosso ilustríssimo Samuka, do Ibiuna by Night, que tá trazendo pra gente tanto essas imagens extremamente vivas e significativas, além de textos absurdamente, sabe, que pega assim no âmago das pessoinhas. Vocês têm acompanhado, gente, o trabalho do Samuka por lá? Cara, muito lindo, tá? Muito lindo o trabalho do Samuka do Ibiuna. Eu vejo, sim, as postagens dele, eu curto algumas das postagens. Eu não curti tudo ainda, mas queria muito, para ele não achar que eu sou louco. Aí vai dar margem pro que o Raga tá dizendo, o mal que dentro de mim ali, né? Stalker. E, enfim, por favor, elimine a quinta série depois desse comentário. Mas sim, eu adoro demais o Ibiuna e tudo que você... Cara, é fantástico o que é que essa galera tá produzindo agora, sabe? E é lindo de ver de verdade. A gente quer estar engajado com tudo isso aí que o pessoal tá produzindo. E parabéns, Samuka. Continua, man. Tá muito bonito, tá muito bacana. Antes de passar pro Raga, eu vou dizer: olá, Johnny! Como você está, amor de nossas vidas? E dizer o seguinte, eu separei especificamente esse texto do Samuka, que eu achei muito interessante, porque ele pega pelo outro lado, sabe? Ele faz uma narrativa pelo ponto da Segunda Inquisição. Por mais que eu acho que caçador tem que morrer tudo mesmo, né? A gente usa de bolsinha de sangue e tá tudo bem. Mas eu acho muito legal porque eu sempre tendo a olhar pelo lado dos vampiros e escrever por esse ponto de vista, mas o Samuka pegou e trouxe pra gente um texto super forte, olhando o outro lado também, né, de quem tá ali caçando e se espantando com esse mundo. E como o Raga fez o Huntober inteiro, eu quero aproveitar para passar pro Raga fazer os comentários dele.
Eu ainda não conhecia o Ibiúna by Night, acabei de dar o follow no Instagram e me deparei com uma imagem que me despertou uma coisa bacana. Eu tô aqui com a imagem de uma NPC do cenário, Salubre, que ele fez uma moça com um terceiro olho nele. Eu fiquei curioso, ele pegou uma foto e aplicou essa montagem, não é isso? Sim. Ficou São muito legal, edições ficou muito bom. e manipulações de imagem digital. Ficou muito bom, inclusive me fez lembrar que eu fiz isso comigo mesmo. Eu tenho uma foto que eu apliquei um zoião, eu copiei o meu olho e apliquei no meio da minha testa. A minha testa, que já por si só um outdoor, né? De tão grande que ela é, que o pessoal na época de colégio me chamava de um palmo de testa. Ai, que horror! Ó, cuidado, tá? A gente tem a polícia da autoestima aqui no chat. Não sei se você sabe disso. A gente tem a polícia da autoestima. Autodepreciação não tem espaço aqui não, hein? Mas quem disse que eu tô me depreciando, gente? Não, eu só tô avisando. Porque você falou eu só estou destacando as minhas características físicas. Ok, tá bom. A gente Mas deixa aí, passar. voltando, eu montei, eu vou até daqui a pouco pegar esse link do que eu fiz do Salubre. A minha esposa não gostou tanto que ela ficou a semana inteira de cara amarrada pra mim, porque eu mantive uma semana inteira aquela imagem do meu perfil. Ai, que horror. Ó, o Samuca falou aqui que Salubre no perfil, Tremere é almoço pra capela. Eu tenho dó dos salubres. Cara, eu curto o clã, não sei quem tá comigo, mas eu curto a história, a lore, o clã inteiro. Eu acho massa. Eu tenho meus problemas com o que foge dos 13 clãs, apesar de agora a V5 tá dizendo que são 14, mas... E o Lagiros perguntou, vocês sabem quem é, o que é um malcaviano? São 12 malcavimeses. Eu não sei como lidar com isso, de verdade. Eu não sei como lidar. Puta que pariu! Cara, o melhor é o chat. A gente pode ficar só lendo aqui o chat, que vai dar muito certo. Sim. É isso, gente. É esse tipo de piada que a gente tem por aqui. Obrigada, Lagiros. Vou demorar pra me recuperar dessa. E pra quem não sabe, o Lagirius, ele é o paladino da galinha viajante, também conhecido como Leon Cleveland. E a gente tem aqui isso, o Dan já mandou o comando aí. E o Lagirius, além de fazer isso, ele imita uma galinha na live dele se você juntar peninhas o suficiente. Então é um bom motivo pra você juntar peninhas. A Johnny disse que tá trabalhando, mas que se o Ale tirar a camisa de novo, é só a gente gritar que ele volta. Pode deixar que a gente avisa, tá, Johnny? Melhor que dinheiros, também acho. E com isso, a gente vai adiante pro nosso próximo artista, e daí eu tenho que puxar o saco do nosso mentor incorpóreo, que é o Fanteká, que continua fazendo ilustrações vampirescas. E dessa vez ele se aventurou pro lado dos textos, criou todo o conceito e aí a gente construiu o texto junto. Então eu devo dizer que é uma honra fazer collabs com essa pessoa maravilhosa. E a gente tem aí as artes dele. Ale, diga. Cara, essa vibe do Dan vampiresca tá muito boa. Eu só tenho que dizer pra ele, continua. E com o texto, cara, eu curto, sabe? Vocês veem que vez ou outra eu posto. Sim. Também imagem com texto, com um mini conto, uma iscazinha para deixar um gostinho. E o Dan fez isso primorosamente. Eu gostei demais da história ali, do texto, do cemitério, né? E eu já viajei na cena. Continua, Dan, tá muito bacana. Continua com as artes que são lindas e faz os textinhos da vida para a imagem, sabe? Você viaja na história. Estão me acusando de nepotismo aqui e eu não tô nem aí, entendeu? Não tô nem aí, sou puxar saco mesmo, tá?
puxa o saco de todo mundo que merece ter o saco puxado, o que inclui basicamente todo mundo nesse chat. Então a gente elogia mesmo. Segura aí. Raga, sua vez. É engraçado que eu cheguei a acompanhar vários dos trabalhos, porque o Dan está estudando, né? Ele está estudando ilustração e dá para perceber ao longo do tempo de quem, como eu, está acompanhando essa evolução dele, o quanto ele melhorou. Sim. Isso que vocês estão vendo já é uma evolução gritante para quando ele começou a compartilhar conosco. Dan, daqui a pouco eu vou estar aí te perguntando quanto tu cobra o serviço. Pois é. Eu fico impressionada, né? Também, porque né, não é nepotismo, não, mas eu não sei se vocês sabem, basicamente o Dan carrega nas costas esse canal, porque quando eu idealizei começar a fazer as coisas, eu idealizei o Malk Talk e ponto. E o Dan que ficou, não, a gente tem que fazer mais, a gente tem que continuar, a gente tem que, sabe, tipo, avançar. E ele trouxe essa questão da mecânica pra cá. Então, eu sou pistola, mas quem propiciou a Tati do Velho Testamento pra vocês por aqui é culpa dele. Então, vocês agradeçam a ele toda vez que vocês me veem pistolando, que eu sei que vocês gostam. Inclusive, esse sábado a gente vai ter o que pistolar, tá? Só aviso que esse sábado a gente tem do que pistolar. Olha só, Tati, rapidinho. O Hadley, que assim, não sei se o chat sabe, quase um trava-língua, né? Se o chat sabe, o Hadley, ele é um artista, também um designer, e ele fez o designer de algumas cartas para o Black Chantry, né? Ele fez o freela lá para o World of Darkness, inclusive, etc. E o cara tá dando uma moral grande aí pro Dan, falando que, de fato, é muito bom acompanhar o processo evolutivo da produção das artes, né? E certamente ele vai ficar de olho lá nas artes do Dan agora, sabe? Talvez até dar umas dicas, provavelmente. Como vocês trocarem figurinhas. Fantástico. Valeu, Hadley. E o Dan já mandou o link, porque o Dan, ele tá com os dedos ágeis hoje. Olha isso, a gente menciona, ele já joga no chat. Tô impressionada. Quem não conhece o Hadley já pode se aposentar, o Samuca mandou. Ok, agora a gente pode seguir adiante para o Joberis. E sim, eu vou puxar saco de novo, porque ele tem feito umas artes maravilhosas de vampiro e lobisomem. E a gente criou, em conjunto, foi um convite dele, essa imagem de Caim que vocês estão vendo aí na tela. Porque partiu dele a iniciativa de vir falar assim, Tati, eu queria desenhar Caim, mas eu queria uma ajuda sua pra gente criar essas referências e essa ilustração. E aí eu passei algumas noites pensando em como eu retrataria Caim, e a gente chegou a essa conclusão. E foi tão fantástico e tão legal que no fim eu falei assim, nossa, eu não quero postar essa arte só aqui, sabe? Vamos levar ela para algum outro lugar? E eu falei, eu quero levar ela para o Meio Mundo, que é onde eu tô fazendo postagem todas as sextas. E aí ele falou assim, poxa, então a gente não pode fazer o texto colaborativo também? Então, assim, essa imagem, para mim, ela traz uma coisa super legal, que é esse... Opa, perdemos o áudio. Mutou. Deu uma mutadinha aí, Tati. Voltou? Temos áudio de novo? Agora Voltou. Tá. Rolou algum... 15 segundos que você falou. Ah, ok. Rolou algum caos na minha tela aqui. O que eu tava dizendo é que, pra mim, essa imagem de Caim e esse texto, que foi tudo extremamente colaborativo, é uma coisa muito legal pensar que a gente tá criando pontes, sabe? A gente pegou um desenho que foi idealizado por ele, passou por mim para essa elaboração do texto, né, conjunta e tal, e aí foi parar como collab lá no Meio Mundo. Então eu acho isso super legal, porque a gente está, sabe, interligando essas comunidades, e isso é muito bacana. O Joberis tem feito bastante desenho com temática de vampiro, então aqui embaixo a gente tem o Nosferatu, em homenagem aos 100 anos do filme. Tem essa outra ilustração, que agora eu não me lembro exatamente o que era, mas eu sei que também é com temática de vampiro.
Então, se vocês não conhecem, sigam ele, porque o trabalho dele é fantástico. E ele tem um traço muito característico desse cinza com vermelho. E eu esqueci que eu tinha que passar para vocês falarem, então vai lá, Lê. Eu me empolguei. Cara, fantástico. Eu gostei demais do texto, da visão que ele traz, que vocês trouxeram de Caim, embora tenha uma concepção totalmente oposta ao que está no livro de Nod, ao que está nos tomos dos Herciais, Lilith, enfim, tem uma visão totalmente oposta de Caim, mas eu gosto de quando vejo visões diferentes das que eu tenho do personagem, e foi muito boa. Vocês passaram como se ele sofresse um peso, né, pela maldição, né, ele carregasse um peso aí, pela maldição, uma espécie de sofrimento. Eu achei bacana essa sacada. E gostei muito da arte também. Ele é meio que saindo ali de uma região sombria, né? Com o que parece ser tentáculos vermelhos ali atrás. Talvez a aura dele, a aura maculada dele, algo nesse sentido. Curti bastante, tanto o texto como a imagem. Imagem com texto, para mim, é contar uma história, né? É você personalizar assim demais o que você está querendo transmitir. Então, na minha opinião, fica muito bom quando vem imagem e texto. Eu consigo imaginar e viajar na ideia. Raga, sua vez. Eu concordo. As ilustrações, ele realmente conseguiu colocar o peso sombrio nelas. Dá para sentir esse peso. E Tati, tu sabe me responder se ele se inspirou naquela ilustração antiga que tinha de Caim? Então, na verdade, essa parte de inspiração, eu que passei as referências para ele. Então, eu cheguei a mandar o Caim antigo para ele, mas eu mandei outras imagens de referência porque eu pensei muito mais em buscar um rosto que buscasse aquele rosto do Jesus histórico, né, aquela reconstrução né, que teria muito mais traços da região do Oriente Médio e tal. E o corpo mais esguio, apesar de forte, por ele ser um homem do campo, né, que está lidando ali com os frutos da terra. E, por fim, o cajado, porque a gente queria pôr algo na mão dele. E a gente pensou que uma arma não seria tão interessante quanto um cajado, já que Caim, ele caminha pelo mundo, né, após a maldição, né, por não poder morrer. Então, essas foram mais ou menos as referências que a gente usou para construir essa imagem. E aí eu passei essas ideias para ele e ele trouxe essa imagem fantástica como resultado. Ficou ótima essa. Aí eu tô olhando aqui a página dele no Instagram, que também já tô seguindo agora. Eu gostei do Galliard portador da luz interior que ele fez, ficou bem legal. Sim, eu acho o máximo. Pelo que eu sei, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é com o pessoal do Matilha da Kombi, que ele tem uma ligação e que ele joga com o pessoal. E sim, eu achei fantástico esse Garou. Eu quase tenho vontade de jogar de Garou quando eu vejo essa ilustração. Não, detalhe, eles nesse novo W5, né? Eles vão obliterar o portador da luz interior. Ah, é? Então, vocês sabem que eu cheguei a ver, eu assisti os vídeos que vocês fizeram sobre o lobisomem na esperança de aprender algo, mas a Malkaviana tem memória curta. Eu já esqueci tudo, entendeu? Ale, o Nicolas tá perguntando quais lore sheets pra Ventru você compraria. É perguntinha daquelas pontiagudas, né? O Nicolas tem as melhores. Ele já me perguntou lá no início do chat se eu era Ventru Templário ou Arconte. Né? E agora qual lore sheet você compraria? Eu tô muito mais inclinado ao Ventru que faz sim a vibe meio assim, ele oscila, sabe? Ele oscila. Ele vai no ideal de uma sociedade mais justa, né? E igualitária, mas também do controle. Então, ele oscila, ele fica ali naquela, sabe, margeando sempre a ideia de controle. É difícil para mim não ter o controle das coisas. Por isso que a Tati diz, eu sou muito Ventru. Sim.
O Ale é muito Ventrue. Mas eu digo isso e é como um elogio mesmo. Eu acho que o Ale, ele puxa muito o que é ser o Ventrue, que conecta tudo, que liga as pontinhas, que sempre, sabe, vai levando e trazendo aqueles fiozinhos, sabe, que vão iluminando, no fim das contas, quando eles se unem. O Ale sabe do que eu tô falando. Pra mim, o Ale, ele faz muito esse trabalho de, sabe, de conexão. E é isso que eu acho fantástico. Diga, Raga. Mas olha, a Djane aqui disse a melhor coisa. Hot Ventrue, tá certíssimo. Vamos queimar tudo na fogueira. Ai, que maldade. Quando me perguntarem agora, não, aí vai ficar muito pretencioso. É a Djane que falou. Eu queria aproveitar a piada, mais uma das piadas do Lagírios, que é a seguinte: eu não sei por que vampiros não gostam de lupinos. Sério, o pai de todos os chupa-sangues é um ganido. E eu demorei a entender, e na hora que eu entendi, eu falei, por que eu entendi, entendeu? Né? Porque afinal de contas a gente tá falando de Caim. Lagírios, obrigada de novo. Mas isso foi realmente bom, vai. Imagina o Lagírios fazendo um stand-up só com temas de World of Darkness. O Lagírios, esses dias, ele tirou pra fazer piada de clãs por aqui. E eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso fazer uns cards com essas piadas, porque é muito ruim, mas é muito bom. Porque eu gosto de piada ruim, esse que é o problema. Então, beijo, Adiane, obrigada por ter aparecido. A Diane vai estar ocupada agora. A gente pode seguir adiante, mas antes de seguir adiante, eu quero aproveitar esse gancho, né, de que eu falei sobre essa collab com o Meio Mundo e uma postagem que o Ale fez no grupo do WhatsApp do Meio Mundo esta semana e dizer o seguinte. Voltou de novo, Tati. Voltou de novo, Tati. Tá, vamos... Voltou. Volta do início do raciocínio. Não. Voltou? Voltou. Ok. Eu tava dizendo o seguinte, aproveitando esse gancho que eu puxei aqui intencionalmente, dessa collab minha, do Jorberes e do Meio Mundo, e aproveitando a postagem que o Ale fez no grupo do Meio Mundo essa semana também, para perguntar o seguinte, como funcionam essas collabs da comunidade com o Meio Mundo, Ale? Vocês viram que eu trouxe o Ale aqui hoje para abusar, né? Então, o ideal do Meio Mundo, na verdade, é esse. A gente, quando eu conversei com o pessoal no início, eu falei, cara, a gente precisa furar as bolinhas do RPG. A gente sabia que eram coisas... O RPG é uma coisa fantástica e tem muitas bolhas, né, que a gente precisa ainda alcançar. E todo mundo na sua bolinha ali jogando com as mesmas pessoas, estando com as mesmas pessoas, não que isso seja errado, mas que individualiza demais e eu acho que é uma ideia que separa mais do que junta. Uhum. Então, quando a gente veio com a ideia do Meu Mundo, a gente veio com a ideia de alcançar todo mundo e fazer essa conexão que você falava, conectar com todo mundo. Então, a gente começou a fazer, eu comecei a fazer contatos, o pessoal que está comigo na ADM, o Diogo, a Jaque, a gente começou a fazer contato com várias pessoas, incluso a Tati, o Raga, o Lobo, todo mundo que a gente já citou aqui, incluso também nosso padrinho, o Rua Amadeu, tem que falar dele, ele está em torpor aí voluntário, cuidando das suas coisas pessoais, mas nosso padrinho aí, amadíssimo. Então, a gente foi criando essas conexões, foi criando essas amizades e a gente quer trazer mais pessoas, a gente quer que as pessoas tenham a visibilidade que elas queiram ter, que elas se divirtam com o RPG, com esse cenário que é o Mundo das Trevas, e é isso. É muito simples, a pessoa manda pra gente a arte, o texto, inbox, né, lá no direct do Meio Mundo, sempre eu estou olhando, a Jaque, o Diogo, o Eugênio, que é minha DM, e a gente troca uma ideia com você, coloca os arrobas, enfim, e joga lá no perfil, no feed, no stories, para que o pessoal engaje, você tenha views, o pessoal curta a sua publicação, e é isso. Inclusive, para dar um spoiler, não sei se é spoiler ou não, o Jason Coral, além de brotar aqui no chat
da nossa Malco preferida, ele também é nosso coleguinha ali de mensagens no direct. Vez ou outra a gente está conversando com ele, está perguntando uma coisa ou outra sobre as collabs que a gente faz, sobre as pessoas que estão ali no meio mundo e sobre o que a gente faz também. Ontem mesmo eu falei com ele e ele estava muito interessado sobre as coisas que a Tati vem fazendo. Isso é bacana de ver, porque é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas que estão fazendo o trabalho aqui, aí se dedicando tanto ao mundo das trevas, sejam vistos lá fora também, não só no BR, né, sejam valorizados aqui, mas lá fora também. Sim, e é muito também o motivo dessa iniciativa nossa de fazer o Elísio Brasil, não só mostrar ele, né, tipo, esses trabalhos da comunidade entre a gente, mas também ter esses trabalhos reunidos num lugar só, que apesar da gente estar aqui falando em português, a gente sabe que eles também estão de olho no que a gente está fazendo por aqui. A gente já teve uma prova disso antes. O Samuca falou, ventruco e influência é outra coisa, né? Por isso que eu falo, o Ale, ele tá sempre fazendo essas conexões. Diga, Raga. Detalhe que é importante para quem trabalha com YouTube. Se você deixar lá ativado legenda automática, quem for assistir, que a plataforma identifica da onde a pessoa, de que nação, de que língua ela é, aí ela gera legenda, que ela capta a nossa voz e gera uma legenda automática, e as pessoas acompanham o que está sendo dito. É assim que eu fiz, por exemplo, com o LA by Night e o Sim. New York by Night. Só assim eu tive conforto para acompanhar. Então, não se espante se eles estiverem lendo a gente através de legenda. Eu não duvido nada. Não mesmo. Eles estão de olho sempre. A Torre de Marfim não dorme. Nossa, Headley, você falou isso pra mim me soa muito como o olho de Sauron. Desculpa. Eu sei que não era intenção, mas foi o que veio na minha mente. Podemos seguir, então? Sim. Tá, vamos lá. Que até eu me perdi. E aí uma coisa que eu tô achando super legal nessa movimentação atual da comunidade BR é que muita gente meio que tá mergulhando nessa ideia de escrever contos curtos, de postar essas imagens com algo, né, com um textinho ali de referência, e a gente tá vendo textos fantásticos. Eu já fazia esses textos antes como suporte para as imagens, porque, bom, a minha origem é a fotografia, afinal de contas, mas vocês estão me fazendo fazer o processo oposto, porque agora eu estou frequentemente me pegando, pensando assim, nossa, qual foto eu posso tirar ou pegar dos meus alfarrábios para acompanhar este texto que está na minha mente? Então eu preciso agradecer todo mundo por isso, por causa desse incentivo que vocês estão me dando, porque está sendo fantástico. Continuando, cadê? Agora eu perdi o mouse e o teclado. A gente tem, nos textos especificamente, o Leandro, que pegou o Vamptober de cabeça e agora ele continuou. E eu acho que o Leandro ele tem uma coisa super legal, que ele tem um estilo muito próprio e sempre traz, por mais que a gente espere que vai ter um plot twist, ele sempre traz um plot twist e a gente fica assim, caraca, por esse plot twist eu não esperava. E como exemplo disso eu trouxe, por exemplo, esse texto dele, que é uma cena em cima de uma moto e você vai acelerando e a moto atravessa a noite e no fim das contas a única forma de você escapar é mirando no muro que se aproxima. E isso pra mim foi assim, uau! Então eu acho muito bacana a gente ter esse tipo de narrativa que por mais que a gente saiba que vai vir alguma coisa, o que ainda vem ainda é bastante surpreendente. Raga, diga. Passei primeiro pra você a bomba. Eu deixei o lápis cair. Tá. Não, eu fui ler aqui rapidinho, também me surpreendi com essa do muro. Sim. É aquela história. Isso que eu vou falar para vocês é muito recorrente das histórias de zumbis e apocalipse zumbi. Diante da situação de ser devorado da maneira mais dolorosa possível, as pessoas optam em cometer suicídio do que se passar por isso. E aí, meio que também é transpassado aí no texto do Leandro.
já que ele está sendo perseguido por criaturas que ele não conseguirá lidar e provavelmente irão relativamente provocar muita dor nele, relativamente não, vão provocar muita dor nele, ele optou em colocar um fim a ele mesmo. Achei interessante, realmente muito, muito top. Deixo aqui meus parabéns. E legal que ele conseguiu transmitir isso em poucas palavras. Sim. É essa a magia do que ele fez. Em poucas palavras, ele apresentou o contexto e um final surpreendente. Deixo aqui meus parabéns. Parabéns de fato. Ale, sua vez. Fantástico. Eu concordo também com o Dan aqui, que falou no chat do texto da moto. E eu estava pensando agora, eu acho que ele está usando um recurso de roteiro. Então, não sei se ele estudou isso, se é natural. A gente às vezes faz porque é natural da gente. A gente tem é meio que autodidata, e depois que a gente vai estudar é que a gente descobre. Cliffhanger, que é um recurso que é muito usado no cinema, em roteiro de ficção, qualquer coisa do gênero, que é caracterizado pela exposição do personagem a uma situação de estar no limite. Uma situação de perigo. E você deixa o espectador com vontade de saber o que é que vai acontecer com o cara na sequência. Então, é um recurso narrativo muito bacana. Né? Então, você precarizar a situação da personagem e prender a atenção da audiência. Quando você usa isso com uma certa frequência na sua narrativa, num texto, é muito gostoso. E depois vem uma revelação surpreendente. Né? Sim. E a audiência fica a audiência fica impactada. Isso é bacana. Ele provavelmente está usando, eu não sei se ele estudou isso, mas ele provavelmente já está usando esse recurso. Aí a questão da revelação entre o plot twist, que às vezes muda, né? A gente tá com raciocínio, achando que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Sim. E aí ele usa esses dois recursos, o cliffhanger e o plot twist. É bacana. Gostei demais de ver isso no texto dele. Eu não sei quanto a essa questão de ter estudado ou não, mas eu sei que o Leandro ele trabalha com revisão de textos e ele é advogado. Então, talvez ele tenha, de fato, estudado um pouquinho aí de narrativa, de construção de texto e tal. Mais algum comentário ou a gente pode ir adiante? Pode prosseguir. Ok. E manifestos, eu não estou te ignorando, a gente vai chegar lá. Agora, por sinal. E falando de pessoas fazendo coisas absurdas, a gente tem o Rafa, que é nosso parceiríssimo lá no Comentando RPG, né? Que eu já me mergulhei de cabeça, agora eu já faço parte da cabaninha, azar de vocês. E o Rafa, ele tem, além de ter postado essas traduções de contos, né, que são oficiais, e ele tem dosado isso de forma muito eletrizante para prender a gente. Ontem ele ainda mandou na lata essa postagem sobre os príncipes de Milwaukee, que acabou embasando toda a discussão lá pro Comentando a Lore Sheet da noite, e que traz pra gente esses detalhezinhos de lore, que tenho problema com a lore, eu bato o olho e falo assim, caraca, isso é fascinante. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar um enorme elogio e um enorme muito obrigado pro Rafa por estar trazendo esses conteúdos, estar traduzindo esses contos pra gente, porque tá super bacana de acompanhar. Raga, já que eu já inverti, vamos inverter de vez agora. Vamos lá. Cara, falar do Rafa é só falar bem, porque tive a oportunidade de conhecê-lo já há uns 2 anos mais ou menos, quando ele se juntou a gente no Lore Sheets do V5, e de lá para cá eu venho ficando admirado com a capacidade de análise dele, não só do conteúdo relacionado a Vampiro à Máscara e World of Darkness, como também da visão de mundo. Ele Sim. tem linhas de raciocínios muito legais de acompanhar e que dá muitas das vezes vontade de colocar ele no colo e dizer, deixa que eu cuido de ti. Olha, eu vou dizer que tem muita gente que tem vontade de pegar o Rafa no colo e falar, deixa que eu cuido de ti, tá? Provavelmente não com tanto, não de forma tão inocente quanto você disse agora. O que eu acho maravilhoso é que o Rafa, além dele trazer essas traduções, o Rafa escreve maravilhosamente bem.
E eu falei isso pra ele uma vez, que o Rafa escreve o tipo de texto que eu gosto de ler. Sabe? Eu leio as coisas do Rafa, eu fico assim, nossa, eu queria chegar lá um dia, sabe? Então eu acho fantástico. Ale, antes que eu me empolgue demais. Assim, a gente ficou, assim, eu falo por mim, né? Eu fiquei um pouco órfão, eu acho que a comunidade também, quando o Rô decidiu parar com os segredos de narrador. E ele trazia muito conteúdo de lore que era desconhecido. Uhum. Na minha opinião, a pessoa que, entre aspas, substitui o Rô hoje, no vasto conhecimento de lore, é o Rafa. Tá? O Rafa é o cara, velho. É o cara da lore. Ele conhece muito. E talvez ele não saiba tudo, mas ele tem, assim, uma vontade enorme de ler, de aprender. E o que o Raga falou, que você falou, que ele não se detém só ao texto, ao que está ali, mas ele vai buscar na mente do autor, de quem estava escrevendo o texto, paralelos do mundo real. Ele vai estudar a localização do porquê daquilo na lore, e porque a pessoa usou aquele nome, né, específico, remete a um príncipe que existiu, aquela localização realmente teve coisas assim, assado, passou por situações assim, entendeu? Então ele é muito dedicado quando ele vai falar de um assunto específico de lore sobre Vampire, e eu fico fascinado cada vez que eu vejo ele falando sobre, por exemplo, comentando RPGs Lore Sheets, que ele vai bem fundo também, ele não fica só naquele textinho ali, não. Não. Né? Ele abrange um monte de coisa. E nessas postagens que ele faz aí, ele traz algumas traduções de contos que eram inacessíveis para a comunidade brasileira. A gente não, pelo menos eu não tinha conhecimento, né, desses contos, e ele traz isso e traduz isso de maneira primorosa. Cara, isso é fantástico. E dá para você usar até como ideias para shots ou mini campanhas e campanhas. Você pega esses textos aí, dá uma lida, você consegue fazer uma campanha em cima disso, sabe? Para quem é narrador e para quem não quiser só ficar lendo o texto, pode usar para uma mesa, por exemplo, e trazer essas personagens. Quando eu li, eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei, digo, cara, isso dá para montar uma história aqui. Sim. Tá pronto, vamos criar isso aí, eu vou fazer. Eu concordo total com o Ale. Eu acho que essa dedicação e essa capacidade que o Rafa tem de trazer e de fazer essas conexões é um negócio quase mágico, assim, pra mim. De verdade. E é aquela coisa, se eu começar a falar bem do Rafa aqui, a gente não para hoje, porque o Rafa tem um lugarzinho especial nos nossos corações, e eu acho que isso é meio que unânime aqui, né? Podemos, então, continuar adiante? Yes! Estou pronto. Ok, estamos aqui agora para falar dos jogos da Vampire Jam. Mas eu não quero falar, apesar de estar aí o Como Nascem os Mártires, que eu sou parte integrante da equipe, eu não quero falar da participação minha e do Dani, mas eu quero falar da comunidade e do suporte que a gente recebeu, né? Além dos trabalhos maravilhosos da arte do Lucas, da curadoria musical do Lagírios e das traduções e do esmero que o Christian tem em trazer o texto que a gente construiu em português para o inglês e manter essa mesma voz, o que eu acho fantástico, que para mim é magia também, você ser capaz de transmitir a mesma coisa em línguas diferentes. Eu quero especialmente falar de 4 pessoas. A primeira delas é o Raga, que foi uma das primeiras pessoas a dar feedback pra gente sobre o jogo também, e que foi extremamente importante. A segunda delas é a Evelyn, que quem não conhece a Evelyn está fazendo algo muito errado na sua vida de Mundo das Trevas, porque a Ivy tem um conteúdo fantástico, a gente já falou dela aqui quando a gente falou da ficha de consentimento que ela traduziu e trouxe aprimorada pra gente. E ela deu, assim, umas ideias e umas formas de melhorar o jogo que foram essenciais pro resultado final que vocês estão vendo. O Rô, que também fez aquela olhadinha, assim, então apesar do Rô ele tá nesse hiato, ele tá
né, em torpor voluntário, ele sempre que ele tem oportunidade de aparecer para apoiar o trabalho da comunidade, ele tá aparecendo. E o Marcos, que apesar de não ser uma pessoa tão presente na comunidade, é um amigão, assim, que tá sempre também fazendo as revisões e dando ideias e trocando ideia e ajudando a gente com essas temáticas, assim. Então, eu acho que mais do que falar sobre o trabalho que a gente fez, eu quero falar sobre esse apoio e essa recepção, esse carinho que a gente recebeu de volta, que é o motivo básico, assim, da gente pensar em se esforçar tanto e fazer tanto. Raga, seus comentários ou vocês querem que eu fale dos outros jogos também? Fala de todos, que a gente comenta de uma coisa só. Ok. O segundo jogo que a gente tem aqui na nossa telinha é um jogo do Jean, do Capim Remoto. A gente já falou dele lá quando a gente falou da primeira mesa, que também é ele que tá narrando, que se chama The Bloodstar, que apesar dele não ter conseguido finalizar pro Vamptober, ele já falou pra gente que isso vai pro Unbound depois. Mas como ele também produziu esse conteúdo, ele tava nessa luta, eu acho muito justo a gente falar dele aqui, porque a gente sabe o esforço que é fazer um jogo pra uma Game Jam. Então, ele lançou um trailer fantástico, que o Dan vai jogar o link aí pra vocês. Tá no arquivo que eu te passei, não? Tá. E que me deixou muito, muito empolgada, com muita vontade de jogar. E por fim, já que a gente não tá aqui falando só sobre um estilo de jogo específico, eu quero falar das postagens do Bruno do Brasil by Night, que tá fazendo um play-by-post nos stories dele do Instagram. Então, se vocês não acompanham o Brasil by Night, acompanhem, porque tá fantástico. Eu sei que tem dedinho do Rafa também nesse play-by-post aí, que tem uma personagem dele que vai aparecer em breve. E que já tem um começo extremamente catchy pra mim, que eu li aquilo e falei, caraca, eu quero acompanhar isso em seguida, que é Meu Nome é Sabrina e essa é a história de como eu morri. E no fim ele acaba dizendo que cuidado, porque a Sabrina ama mentir. Então eu estou empolgadíssima. Ele já falou que em breve ele pretende trazer isso em inglês também. Então é isso. A gente tem também um jogo rolando aí ao vivo e que a gente pode opinar sobre os rumos que essa história vai tomar, e eu acho isso fantástico. Vai lá, Raga. Olha, eu já tive a oportunidade de entrevistar a equipe de desenvolvimento do Como os Mártires Nascem. Foi muito legal, vocês podem ver lá no meu canal. Tive a oportunidade de esmiuçar todos os sentimentos e experiências que a equipe teve, incluindo a Tati. Recomendo vocês darem uma assistida. Eu depois vou conferir esses dois que estão abaixo. Por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção é esse aqui, o de baixo. Ele utilizou uma imagem que foi compartilhada pela World of Darkness. Recentemente, desde o ano passado, eles estão liberando o uso de artes que são encontrados nos livros básicos do Vampiro à Máscara para a galera utilizar. Eles prometeram para breve o de Hunter, e aí tem essas imagens. E, por exemplo, quem vê lá as imagens que eu uso no meu canal, eu pego muito desse material. Eu achei legal que o autor aqui conseguiu pegar essas imagens e também montar a proposta dele de jogo. Isso Sim. Foi muito bacana. E esse tipo de relacionamento é legal quando o pessoal do World of Darkness libera, porque a quantidade de conteúdo que a comunidade coloca, a comunidade ao redor do mundo, não estou falando só de Brasil, ao redor do mundo, coloca no Storytellers Vault, é absurda. É muita vontade da comunidade querer participar do cenário. Tudo bem que não é oficial, mas dá um vislumbre do como eles enxergariam as suas propostas, o seu conteúdo, as facilidades dentro do contexto de World of Darkness. Eu acho super legal esse tipo de iniciativa. Sim. Eu acho super bacana. Inclusive, o Jean também fez um jogo na Vampire Jam 2021, tá? Que é super bacana. Que também está disponível no itch.io. E eu não me lembro o nome do jogo agora, mas o Dan eu acho que está procurando. Então, daqui a pouco ele aparece aí para vocês no chat. Então eu acho super legal que isso que o Raga falou, de utilizar as imagens oficiais que foram liberadas e tal, e tá liberado para todo mundo no Vault. O Jean também usou no jogo anterior e eu achei fantástico isso. Ale,
Confesso que esse ano eu não consegui acompanhar o Vampire Jam como gostaria. Eu acompanhei Vamptober, inclusive escrevi, fiz também algumas coisinhas em dias pontuais, mas o Game Jam não consegui. E, assim, eu acompanhei o anterior, você tinha feito já o Ivory Stairs, joguei, achei fantástico. Sim, o Ale faz parte da nossa equipe demais. de playtesters. Gostei das pessoas que você convidou para participar. Nessa do Como os Mártires Nascem, eu fiquei encantado com as artes, o Lucas arrasa demais, né? Ele tá de novo no trabalho, então eu fiquei boladão, assim, eu quero ver, uma hora eu quero jogar também. Sei que você postou, então eu quero o link pra gente colocar lá no Meio Mundo, de novo, repetir, fazer barulho pro pessoal baixar e poder jogar também, eu quero jogar. E aí eu vou ter as minhas impressões depois que jogar e já tô na fila para isso. Em relação ao Play by Post, eu tenho visto com frequência no Stories, porque eu sigo o perfil, ele tá no Meio Mundo, ele pediu pra gente seguir o perfil, a gente foi lá, seguiu, apoiou, e eu vejo os Stories dele, vi toda a criação, vi que o Rafa tá participando sim, e eu achei fantástico a ideia dele, porque eu sempre fiquei pensando, cara, será que seria possível contar uma história no Instagram e fazer as pessoas participarem disso meio que ali na hora, né? E ele conseguiu fazer isso. Ele está conseguindo fazer o pessoal que segue ele participar da história que ele está contando. Na verdade, eles estão contando juntos, né? Inclusive, eu também, quando ele coloca enquetes, eu costumo responder as enquetes lá para ajudar na formação dessa história. E eu estou achando isso bacana, é gostoso participar dessa criação meio que ali ao vivo, em tempo real, né? Sim. Em tempo real da história. Ele teve um insight muito bom e eu curti bacana. O Jean também tinha feito algo no Game Jam passado, fez de novo, eu achei bacana que ele pegou as artes aí que estão disponíveis. E isso não só para vocês, mas para qualquer pessoa que quiser usar essas artes, está lá disponível para qualquer pessoa baixar gratuitamente e usar. E eu acho incrível quem consegue montar joguinhos, independente de quão bem desenvolvido eles são e quão complexos eles são. Eu fico pensando, cara, como é que vocês fazem isso, né? Como é que vocês arrumam um jeito de criar essas coisas? Eu honestamente, eu posso te responder que eu não sei. Porque é um negócio tão complexo que só funciona, pelo menos pra gente, porque a gente faz uma equipe enorme. Mas o Jean, pelo que eu sei, ele faz praticamente sozinho isso. Então, assim, a gente tem que bater palma pra ele, na real. O Dan me lembrou aqui, o nome do jogo dele do ano passado é To the Guilty Death. Que é Aos Culpados à Morte, a tradução, e eles têm no Capim Remoto uma campanha com esse mesmo nome, na qual o jogo foi inspirado. Então, vale conferir os dois. E por fim, pra gente finalizar, e eu esqueci que eu tô só com o teclado daqui, a gente tem o lançamento mais recente e que eu estou empolgadíssima, eu tava lendo hoje, que é mais um trabalho do Christian Rissoli, que já tem aí no currículo dele o V20 Era Clássica, que é absurdamente aclamado na comunidade, e que agora criou um Companion das Linhagens, onde ele trouxe de volta para a gente poder jogar na V5 Bali, Crianças de Osíris, Herdeiras de Afrodite, que são as antigas filhas da Cacofonia, Gárgulas, antigo clã Bruhá, o antigo clã Tizimice, isso tudo no primeiro volume, e no segundo ele trouxe algumas coisas que eu nunca tinha nem ouvido falar, que é Azaneale, Filhos do Sangue, Megar, Nictuco e os Seguidores da Estrela Vermelha, além de fraquezas, compulsões, disciplinas, amálgamas, méritos e defeitos exclusivos, e efeitos de disciplinas únicos e fichas de conhecimento. Então, assim, é um monstro esse trabalho do Chris. Eu não sei nem por onde começar. Então eu nem vou começar, vou deixar para vocês. Raga. Cara, o Chris, ele teve uma visão além do alcance. Ele usou a espada de Tandera e teve uma visão além do alcance. Ele viu esse gap de conteúdo em relação ao V5 e olhou para aquela vastidão de conteúdo criado para as edições anteriores. E ele pensou, cara, é só fazer adaptação.
pegar esse conteúdo e encaixá-la no contexto de mecânicas do V5. E aí ele trouxe as linhagens, não é oficial, claro, porque muitas delas provavelmente vão ser abandonadas oficialmente pelo cenário, mas para a sua mesa pode valer. O lance é, se você quiser, você jogar com elas. E ele faz esse trabalho todinho para você, de fazer a adaptação do que era antes dessa linhagem, de todas essas linhagens, para o V5, e você rolar suave nas suas mesas de V5. O Chris foi sensacional nesse trabalho. O primeiro fez sucesso e a comunidade pediu um segundo com outras linhagens que faltavam. E tá aqui ele. Inclusive, recomendo vocês também assistirem no meu canal. Tive a oportunidade de entrevistar o Chris sobre quais foram as expectativas dele em torno desse Bloodlines. Lá no canal vocês podem conferir, vale muito a pena. Vai lá, Tati. O que eu acho super bacana é que, assim, a gente trabalhou com o desenvolvimento de níveis para as disciplinas durante o Vamptober. Uns mais que os outros, né? Tipo o Dan, assim. Mas meio que a gente trabalhou junto em muita coisa. E uma das maiores dificuldades é adaptar isso para a quinta edição de Vampiro, porque ela tem um funcionamento muito diferente das edições anteriores. O combate é muito mais frágil, os vampiros são muito menos resistentes. Então, o que eu acho fantástico do que o Chris fez é que ele torna possível se ter essas linhagens em jogos atuais, o que é um desafio sem tamanho, assim, sabe? Em questões de nivelamento, de balanceamento, é um trabalho meio absurdo. E no livro, inclusive, ele traz ideias de como usar, de por que usar, sabe? Ele não só jogou as linhagens ali e falou assim, ó, se virem. Não, ele traz orientações. Então, assim, eu achei que ficou fantástico nesse sentido, porque alimenta os órfãos de edições anteriores que ficaram com essa sensação de, poxa, mas cadê a galera que eu gostava? Ale, diga. Cara, eu vou trazer aqui uma frase do Padre Quevedo, para quem é da minha geração vai conhecer. Trubruha, isso não existe. Mas eu gostei muito da iniciativa do Christian de trazer essas linhagens. As linhagens, a comunidade sente falta das linhagens, e eu como narrador, eu como jogador de Vampiro à Máscara, gosto de algumas linhagens pontuais. Bali é uma delas. Não é influência do horror, é porque eu gosto mesmo da história, dos Bali, Tremere, Salubre, ali, essa tríade, né, que se intercala na lore. Tem inclusive o Clamur. E algumas outras nem tanto. Eu não sou tão apegado a algumas outras linhagens. Mas penso sobre, quando o Haga fala sobre não dar continuidade, eu penso que, na verdade, as linhagens elas sempre foram escassas. Afinal, são linhagens. Sim. Eu penso que exemplares das linhagens, eles são tão raros, talvez, quanto diamantes, ou mais raros ainda. Já que vampiros são mais difíceis de se localizar e de se encontrar em grandes quantidades, imagine linhagens, né? Imagine linhagens. Então, na minha opinião, não é que a quinta edição abandona. As linhagens existem, mas aí elas se tornam ainda mais raras, ou até mesmo algumas, sim, se tornem extintas. Né? Se tornem extintas por conta, enfim, do advento do sangue fraco, das profecias, né? Das profecias nudistas e outras. Então, eu curti o Christian ter trazido o suplemento, porque ajuda demais na comunidade quem quer usar ainda essas linhagens como exemplares raríssimos, né? E até mesmo a visão deles para o plot atual, para como é que eles estão agora, né? Do que estão se escondendo, onde vivem. Aí a gente entra nas perguntas do Globo Repórter. Sim. Homem. Onde vivem, do que se alimentam. Do que se alimentam. Vou aproveitar e responder o uivo de saudação do Jorberis. A gente estava falando de você agora mesmo, do quão maravilhoso ficou o seu trabalho de Caim. Depois dá uma olhadinha nos nossos comentários, no VOD ou no vídeo que vai lá para Vermelhinha. Mas a gente elogiou você um monte. Então, ainda bem que a gente não pode ver sua cara, porque senão você ia estar vermelho, eu sei disso.
é isso, a gente chegou ao fim da nossa seleção, tá? Eu quero dizer que, assim, primeiro que a gente tá longe de ter esgotado todo mundo que produziu coisas durante esse mês, né? Quando a gente falou das mesas streamadas, surgiu um monte de sugestão daqui, do chat, então tem muita coisa boa rolando. O Ale fez postagem com texto, com um puta gancho que eu fiquei assim, me roendo. Eu falei, eu quero ver como isso continua. E eu não trouxe pra cá também. Então, assim, a gente sabe, né? O Raga tá sempre lá fazendo uma cacetada de coisa, né? No canal dele. E tem o Comentando Lore Sheet, que eu acho que é o que a gente mais fala por aqui, porque a gente é fã, né? Mas é isso, fiquem ligados, porque a comunidade tem produzido muita coisa e eu tô percebendo que toda essa produção tá incentivando mais gente a produzir. Então, antes da gente fazer a invocação da nossa Nictuco favorita, eu vou dizer pro Ale fazer as considerações finais dele e em seguida o Raga. Vai lá, Ale. Cara, só agradecer esse chat maravilhoso. Eu tô rindo até agora ainda. O pessoal ainda tá fazendo piada ali no chat. Vocês são fantásticos. Vocês interagem bacana com a gente, engajam nas postagens, engajam nas streams. Vocês estão jogando conosco no Meio Mundo RPG, onde quer que seja, no Capim Remoto, com o Raga, Belém Noturna. Isso é bom demais. Eu peço a vocês que vocês espalhem a palavra de Caim, espalhem os canais do Raga, da Tati, onde vocês estiverem, nos grupos que vocês estiverem, não só no Meio Mundo RPG, mas onde vocês estiverem, nas mesas de vocês, comentem, falem, chamem o pessoal para compartilhar desse momento tão fantástico que é estar com a gente, assim, comentando, falando, aprendendo junto, trocando ideia e piadas aqui, estilo Praça é Nossa, como o Hedley falou. Lá no chat, tá? Tragam, pessoal, comentem na comunidade do Vampiro Máscara Brasil, no Vampiro Máscara quinta edição, engajem. A gente faz isso porque nós somos apaixonados pelo hobby, mas também por vocês. Exato. Raga, suas considerações finais. Além das considerações finais, eu quero soltar uma proposta bomba no final, posso? Pode? A gente gosta disso por aqui. Eu me inspirei, ao longo da live eu tive uma inspiração, mas vamos lá. Galera, muito obrigado. Quem quiser me acompanhar, tem o canal no YouTube, Rodrigo Hagabashi. Não tem outro com esse nome, vocês só vão me encontrar com essa descrição, Rodrigo Hagabashi. Apresento conteúdo lá não só de Mundo das Trevas, também tem o Giro da Semana RPG, que a gente pinça notícias do que rolou de RPG no Brasil, e a gente dá destaques, a gente comenta sempre aos domingos à noite. Tem o próprio Belém Noturna, que eu narro pelo menos uma vez por semana, são sempre arcos de 4 sessões, sempre. A última desse ano vai ser agora, próximo sábado. Faço entrevistas, faço várias outras coisas. Também faço fotos e vídeos dos eventos presenciais que eu faço aqui na região metropolitana de Belém. Ultimamente tem sido a coisa que eu mais tenho gostado de fazer em torno de RPG aqui, porque a gente leva o RPG para as comunidades. Bairros que geralmente não têm o alcance de áreas de lazer da grande cidade, da grande região. Então nós vamos a essas comunidades, nós levamos o lazer para essas comunidades. Crianças e adolescentes que não teriam contato com o RPG estão tendo, porque estamos indo para lá. E isso está me trazendo uma felicidade enorme de poder fazer essa ação. E para fechar, a bomba. Tati, se tu não aceitar a proposta, eu vou levar lá pro meu canal. Mas o ideal é que ocorra aqui. Eu já aceitei, Raga. O que você propõe que eu não falo? Tá aceito. Tá. A proposta é começar em janeiro. Nós Certo. fazermos uma live de troca de ideias com a comunidade, com o pessoal que te acompanha, para elegermos uma pessoa da cena do RPG, mais especificamente do World of Darkness, mas pode ser de fora, não tem problema. Mas a gente vai olhar todo mundo que atua na cena do RPG, de World of Darkness, e eleger aquela pessoa que nós enxergamos como a representante brasileira de cada clã. Olha, que interessante. Gostei.
E aí, Acho legal. quando a gente for elegendo uma de cada vez, sem pressa de fazer tudo, a gente vai uma de cada vez, recomendado seguir por ordem alfabética, por exemplo, a gente começaria com Banu Hakim, Certo. a gente faria toda uma enquetezona grandona, e aí quando for eleita a pessoa mais apontada, a gente procuraria essa pessoa, perguntaria se ela aceitaria fazer uma foto ou alguma outra coisa representando ou se investindo ou se caracterizando dentro do clã, para a gente dizer, tá aqui a nossa representação brasileira do clã. Eu O que tu achas? amei sua ideia. Eu acho que eu já tinha aceitado antes, tá mais do que aceito agora. Eu topo total. Olha, Tamo dentro. O Friedrich tá se oferecendo para fazer edição, olha aí. Ó, que legal. Massa. Ok, valeu, Hadley. A gente aceita. Estão dizendo, o Lagírios e o Samuca falaram assim que o Alê tem que ser o representante do Ventru. clã Ventru. Ai, ai. Ele vai ter que fazer, a gente vai fazer no sistema eleitoral. Vai ter uma enquete, o Ale vai ter que fazer, votem em mim Samuca, eu vou para ter ser que o comprar, representante. velho. Samuca, eu vou ter que comprar com recurso 5 para ser esse negócio. E o legal vai ser a comunidade escolhendo e não a gente escolhendo. Sim, e olha que bacana, porque o Hadley se ofereceu para fazer edição, o Jorberis falou ilustração, né? Então, seria muito legal também se as pessoas que estão envolvidas na cena quiserem produzir algo, né, inspirado no clã e nessa pessoa, e a gente também solta tudo junto. Pô, bora fazer isso em janeiro? Bora. Banu Hakim? A Já gente vão pensando começa em em janeiro. alguém. Já vão pensando em quem pode ser o representante Banu Hakim no Brasil. Ok. Aguardem. Sim. E é isso. A gente vai fazer a nossa invocação da nossa Niktuko preferida e depois eu vou fazer a raid, mas primeiro a gente se despede da vermelhinha. Pessoas que nos acompanham na nossa plataforma vermelhinha, muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada por tudo que eu sei que vocês vão fazer, de dar joinha, de seguir o canal e de mandar pra quem vocês sabem que vão curtir, porque vocês são fodas. E a gente se vê na próxima. Então, Haga, Alê, pra finalizar com chave de ouro, eu peço que vocês se juntem a mim na nossa invocação e digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica! Tchau, Lilica!